Seja muito bem-vinda a essa nossa aula de hoje, Encontro de Leoas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, especialista em fins de relacionamento. Já deixa seu like aqui, deixa seu coraçãozinho aqui para esse conteúdo ser disseminado a tantas e tantas leoas que precisam estar aqui conosco hoje. Deixa seu like aqui, começa me falando quanto tempo você tá tentando superar o fim do seu casamento. Me conta aqui nos comentários quanto tempo faz que você tá buscando superar tudo isso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto tão importante que é sobre... Nossa, o YouTube não funcionou hoje, gente, mas vamos pular por aqui. Sobre como parar de pensar no teu ex. Quem de vocês ainda pensa nesse ex 24 horas por dia? Quem ainda pensa nesse ex o tempo todo? Já faz tempo, ali ó, 4 meses. 4 meses depois de 8 anos, a Si compartilhou aqui conosco. E às vezes você tá aí há muito tempo tentando superar, só que esse pensamento não sai. Parece que esse ex ainda tem lugar na tua mente, no teu pensamento. E essa é a pergunta de milhões, né? Como é que eu faço, Andressa, para parar de pensar no meu ex? Como é que eu faço para conseguir ter foco na minha vida? Ó, a Cíntia colocou aqui. Eu já faz 2 anos e 4 meses. Que bom, Cíntia, então, que você tá aqui nessa nossa aula de hoje. Essa pergunta, né? Como é que eu faço para parar de pensar no meu ex? É a pergunta de milhões, né? Ó, a Si colocou, continuo pensando até porque somos sócios. Ó, ponto importante, vou falar sobre isso também, Si, fica aqui conosco. Hoje a gente vai descer num nível de consciência um pouquinho mais elevado para entender tudo isso. A minha missão aqui não é te dar uma fórmula pronta, muito pelo contrário, a minha missão aqui é fazer você entender o que está acontecendo no teu pensamento, o que está acontecendo nas tuas emoções que fazem você ficar vinculada a esse ex por tanto tempo. E você que é uma mulher inteligente, você que é uma mulher madura, você é uma mulher sábia, uma leoa fina, tá aqui para se desenvolver. Aqui a gente fala sobre comportamento humano, aqui a gente fala sobre feridas emocionais, sobre inconsciente. E a dúvida que fica para muitas leoas, para muitas mulheres, inclusive uma das minhas alunas esses dias até me perguntou, Andressa, por que eu não consigo? Por que eu não consigo parar de pensar nesse ex, mesmo sabendo que, essa deve ser uma dúvida de muitas de vocês também, se questionarem sobre isso. Por que eu não consigo parar de pensar nele se eu não quero mais voltar para ele? Se eu tenho entendimento que ele não me merece, que ele me traiu, que ele me fez sofrer. Mas por que que muitas vezes, mesmo sabendo de tudo que eu vivi, e o que eu vivi às vezes nem era saudável, por que que eu não consigo tirar ele do meu pensamento? Essa pergunta também passa na cabeça de vocês? Vocês também se questionam sobre isso? Às vezes, ou o entendimento é um pouquinho diferente. Às vezes vocês pensam assim, Andressa, mas eu vivi um casamento muito bom, era o casamento dos meus sonhos, eu fui muito feliz, a gente viveu uma história muito bonita, um casamento muito bom. Cuidado. Cuidado com essa concepção de casamento muito bom, tá? Às vezes, essa percepção do bom de vocês vem com uma realidade distorcida, tá? Primeiro ponto de entendimento aqui, de aprendizado que vocês têm que ter, tá? E essas duas... Ó, o Júlio perguntou... O que são mulheres leoas? Júlio, mulheres leoas é a forma que eu chamo as minhas seguidoras aqui, mulheres que estão buscando superar o fim desse relacionamento. Por isso que eu chamo elas de leoas. Tem toda uma história por trás disso, mas hoje o foco é outro. O foco é aprendizado aqui, tá? Ó, a Si botou aqui exatamente isso. Não quero mais, mas por várias traições nesse último não foi diferente. Bom, o que a gente precisa entender?
às vezes, são duas realidades. A primeira delas é a realidade de quem viveu um casamento muito bom e não consegue parar de pensar nesse casamento. E a segunda realidade é alguém que sabe que sofreu, que foi traída, que foi abandonada, que tem sentimentos ruins, e não ruins dentro desse término, e não consegue parar de pensar mesmo assim. E aí, essas duas realidades, a gente vai chegar a um denominador comum, tá? A gente vai chegar a um denominador comum. Porque essas duas mulheres, você que tá com essas duas realidades, você tá buscando um objetivo, que é, eu quero parar de pensar no meu ex. Eu quero seguir a minha vida, eu quero parar de ficar presa nesse passado. Se você tá aqui me assistindo hoje, esse é o nosso objetivo, né? Mas para isso acontecer, eu preciso entender o que e como funciona a minha mente, o meu pensamento. Porque vamos lá, vamos fazer esse exercício rápido aqui. Você que tá aqui hoje, minha leoa, a Cláudia, a Gisele, a Carla, a Rosemary, a Grazi, todas vocês que estão aqui, racionalmente falando, a razão falando, você quer superar. É ou não é verdade? Você quer ser feliz. Você quer aprender a controlar o teu pensamento. Porque vamos lá, você tá lavando uma louça lá na sua casa, seu pensamento já plim, já pensa no ex. É ou não é verdade? Coloca aqui nos comentários. É ou não é verdade? Deixa o like aqui se tá fazendo sentido o que eu tô falando, Leo. Eu preciso entender se tá aterrissando aí do outro lado a nossa conversa, tá? E aí, vocês muitas vezes colocam crenças, pensamentos sabotadores, ideias tortas nessa cabecinha de vocês, ideias tortas. Ah, mas é porque eu trabalho com ele. Né? Acho que foi a Si que falou. Eu trabalho com ele. Pra mim é mais difícil eu conseguir parar de pensar, porque eu convivo com ele. Ou, eu tenho filhos com meu ex, Andressa, eu tenho contato com meu ex-marido todo santo dia, ou todo final de semana. Como que eu vou parar de pensar no meu ex se eu tenho filhos com ele? Eu tenho contato diário. E aí a primeira sacada, a primeira ideia que eu quero concretizar aí pra você, concretiza isso que eu vou falar, entende isso. O X da questão não é a imagem do teu ex, não é a presença dele, e sim o que essa imagem desperta em você. Internaliza isso, presta atenção nisso. Vamos lá. Quando esse casamento acabou, você levou um choque emocional. A ruptura, acabou. Acabou, eu não tenho mais essa pessoa na minha vida. Meu Deus do céu. Tá? Vou explicar. O teu cérebro, a tua mente, recebeu uma carga de emoções negativas, muitas emoções. Dor, angústia, tristeza, o que mais que vocês sentiram quando tudo acabou? Raiva. E essa carga, ela despertou em vocês feridas. Feridas emocionais do passado, de coisas do passado, ou feridas emocionais foram geradas. Esse término gerou em você feridas, essa separação. E tudo isso, todas essas feridas, elas ficaram armazenadas aonde? Aqui, ó, no teu inconsciente. Fiz até um desenho aqui. Ó. Toda essa carga do término ficou armazenada no teu inconsciente, no teu cérebro. Você entrou na fase 1 do fim do relacionamento. Na fase da leoa ferida. Isso aqui é a base do teu entendimento. Andressa, por que tu tá falando isso? Porque se você não entender isso, se você não captar a base de um processo de superação, você não vai superar nunca.
É isso que você tem que entender. Você não sofre por causa da imagem do teu ex. Você sofre porque existe feridas dentro de você. E é essa carga que faz com que você pense no teu ex o tempo todo. Essa carga emocional domina os teus pensamentos. Deixa o like aqui se isso tá fazendo sentido. Se você tá entendendo, tá? O nosso pensamento ele é muito acelerado. Estudos indicam que são cerca de 70 mil pensamentos por dia. Então, o teu pensamento ele já é acelerado e vem mais uma carga emocional que te desestabiliza. É por isso que você já não consegue ter mais foco na sua vida. É por isso que você vai para o seu trabalho e você não consegue mais ouvir, você não consegue mais prestar atenção, você não consegue executar tarefas da tua rotina. É ou não é verdade? A tua produtividade já caiu um monte, parece que você não consegue se conectar com o que está acontecendo. Aqui a Leoa falou assim, parece que a minha vida parou. A Cíntia colocou. E é um fato. Porque às vezes o teu pensamento está tão sobrecarregado que você faz tudo no piloto automático. E aí, essa carga do fim do relacionamento predomina na tua mente. E você não consegue parar de pensar. E não é só pensar no teu ex. Você não para de pensar no término. Você não para de pensar no passado. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é só uma introdução, tá, gente? Eu vou trazer mais informação pra você entender. O X da questão não é a imagem do teu ex. Muito menos a presença dele. E sim é o que isso desperta em você. Quando você vê o teu ex, quando você vê ele, quando você fica sabendo algo sobre ele, quando você tem que falar com ele, quando você vai stalkear ele, o que vem é essa avalanche de feridas emocionais que tá onde? Aqui dentro na tua mente. Vem raiva, vem mágoa, vem dependência, vem a dor da rejeição, vem o fato de você ter sido traída, vem ressentimento, vem saudade, vem a falta dele, entre tantas outras coisas. Para você parar de pensar no teu ex, nós precisamos. Como é que eu vou parar de pensar no meu ex, Andressa? Você vai precisar esvaziar essas feridas que ficaram aqui dentro, no teu inconsciente. Eu desenhei uma torneira aqui, ó, para você entender. Eu preciso esvaziar, eu preciso abrir essa torneira, esse lixo emocional, essas feridas que estão aqui dentro e esvaziar. Eu preciso soltar isso, eu preciso literalmente me libertar de tudo isso que eu tô sentindo. A Luciana, socorro, boa noite pra você também, seja bem-vinda. A Luciana, minha aluna do PDL, esses dias ela compartilhou dentro do Clube das Leoas, que é o nosso grupo das alunas, que ela não sentia mais nada por esse ex. Nem raiva, nem mágoa, nenhum sentimento. É como se esse ex fosse um desconhecido para ela. E por que a Luciana conseguiu isso? Porque ela atingiu a neutralidade emocional. Neutralidade emocional. Anota aí no teu caderno. Pega o teu caderno da superação. E anota essa informação. Eu preciso neutralizar as minhas emoções. Para que já não exista dor. Para que já não exista sofrimento. E aí você deve estar se perguntando, Andressa, e como que eu vou fazer isso? Eu vou passar para vocês hoje o funil das lembranças. Pega papel e caneta. Se você tá chegando aqui hoje, se você é uma leoa novata, pega um caderno, um bloco de anotações, uma folha, um papel e uma caneta e volta para cá. Questão de 1 minuto para você anotar isso que eu vou te passar. Quem já pegou, coloca ok aqui nos comentários
pra gente continuar a nossa aula, pra eu saber que eu posso continuar esse conteúdo, tá? Coloca ok aqui nos comentários. Posso continuar? Pegou papel e caneta? Estão atentas? Me dá ok aqui e vamos continuar, tá? Ó, a Cid já pegou papel e caneta, então vamos lá, tá? O que a gente precisa entender? Existe um funil de lembranças. Funil de lembranças. Anota aí no teu papel. Funil de lembranças. Existem 3 níveis para a gente atingir a neutralidade. 3 níveis para atingir a neutralidade. Para chegar na neutralidade e não lembrar dele o tempo todo. Não lembrar do teu ex o tempo todo. E principalmente para que quando eu lembre, do meu ex, eu não sinta mais nada. Neutralidade é não sentir mais nada. Nem saudade, nem dor. É como se fosse um livro. Imagina que esse seu casamento é um livro que você leu há muitos anos atrás e você guarda lembranças, mas que essas lembranças não te geram nenhum sentimento. Então, o primeiro nível do funil de lembranças são as lembranças confusas. Lembranças confusas, Andressa, o que é isso? Vamos identificar se você está no nível 1 do nosso funil. Quando você tem lembranças confusas, você não sabe o que você sente. A tua cabeça, ela fica uma montanha russa. Eu não sei se eu amo ou eu não sei se eu odeio. Às vezes eu tenho lembranças boas do meu passado, às vezes eu fico lembrando das coisas boas que eu vivi com meu ex-marido, da nossa história, dos momentos em família. Outras vezes eu lembro a traição, o abandono, as mentiras. Quem de vocês vive essa dualidade? Nem sei o que eu sinto. E esse funil de lembranças, essas lembranças nível 1, vão te gerar o quê? Inquietude, confusão. Andressa, eu não sei se eu quero superar, eu não sei se eu quero reconstruir o meu casamento, eu não sei se eu quero ir atrás dessa pessoa. Confusão total. E isso faz você reforçar no teu inconsciente. Lembra que eu falei do inconsciente? Isso faz você reforçar no teu inconsciente sem você perceber, tá? Isso é involuntário. Faz você reforçar no teu inconsciente uma ferida de dependência emocional. Eu preciso dele, eu quero ele de volta. Às vezes eu quero, mas às vezes eu tenho ranço. Eu preciso aceitar o fim, mas eu não sei se eu não tenho que lutar. Falei sobre isso na segunda-feira, na aula da segunda-feira da semana passada. E por que isso acontece, Andressa? Por que eu fico presa nas lembranças confusas? Por que eu tô aqui? Porque você se prende às coisas boas. Você dá muito valor às coisas boas e você não consegue enxergar muitas vezes que as coisas boas que você vivia eram extremamente escassas, eram mínimas. E isso acontece porque existe um padrão de amor nessa relação, no seu inconsciente, na forma de você encarar, de você perceber esse casamento, de uma forma desequilibrada. É como se a tua regulagem emocional, o teu filtro, vivia um padrão de ignorar, de aceitar, de tolerar muito, de não dar tanta importância às coisas ruins que aconteciam. E aí você se prende às lembranças boas.
Ou você viveu o outro lado da moeda, né? Ou você viveu num casamento muito bom ao lado de uma pessoa, e aí você tem esse apego doentio, uma ferida de escassez enorme, onde você só se enxerga sendo feliz com essa pessoa. Você se enxerga incapaz, não é sobre o outro, é sobre você. Você se enxerga incapaz de se enxergar vivendo uma vida sem ele. E aí você fica presa ao passado. Eu preciso dele, eu quero voltar para essa coisa boa, porque eu não me vejo capaz de construir isso com uma outra pessoa ou de ser feliz sozinha. E aí é aquela história, eu idealizei uma vida inteira ao lado dessa pessoa. Como vai ser isso agora? Mesmo você estando profundamente magoada. E qual que é o movimento, Andressa? O que eu preciso fazer? O que eu preciso entender nesse momento? Nível 1, funil das lembranças, nível 1, para quem chegou agora. Eu preciso mostrar para minha mente, eu preciso guiar o meu pensamento com um olhar muito mais maduro para esse relacionamento. Encarar a realidade. Ah, mas isso dói. O que de fato eu vivi com essa pessoa? Tem um exercício que eu aplico com as minhas alunas, que é a balança do relacionamento. De forma resumida, o que é a balança do relacionamento que eu aplico dentro do PDL? Eu preciso trazer um entendimento do que eu vivi com essa pessoa de bom, reconhecer as coisas boas. Eu preciso reconhecer as coisas ruins, as coisas desagradáveis. E eu preciso pensar no que eu quero viver. Eu tô falando aqui de passado e futuro. Passado e futuro. Usa o teu racional, a tua razão. Ah, Andressa, eu sou muito emocional. Não, todos nós temos razão e emoção. A gente precisa aprender a usar nossa razão e principalmente aprender a guiar nossas emoções a curar tudo isso. Então, usa a tua razão. A tua razão é responsável por analisar o que você viveu de forma lógica. E como é que eu vou analisar, Andressa? Você precisa se atentar a fatos. Contra fatos não há argumentos. Não é a tua idealização, não é a tua projeção, não são as tuas feridas, são fatos, o que aconteceu, o que eu vivi. Põe na balança do relacionamento. Óbvio, gente, óbvio, tá? Que lá no PDL eu analiso isso junto com as minhas alunas de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais embasada. Mas eu quero que você saia já, pelo menos eu quero que você saia do teu funil das lembranças nível 1. A minha missão aqui é que você saia desse funil das lembranças, desse primeiro estágio. Vocês estão comigo? Estão comigo? Tá fazendo sentido? Coloca aqui nos comentários, vocês estão tudo muito quieta. Quando vocês estão muito quieta, eu vou ficar quieta porque eu não sei se eu tô falando, se vocês estão me entendendo. Coloca aqui nos comentários. Reage aqui comigo, reage, Leoa. Às vezes, gente, as coisas estão muito claras. Às vezes, só você que não quer ver. Às vezes você tá se enganando. Às vezes você tava achando que tava bom. Por isso que eu falei, cuidado com a tua concepção de bom. Você tem uma visão distorcida. Existe uma cegueira emocional, gente, uma cegueira emocional aqui, ó, que você não enxerga o seu ex-marido. Você só enxerga o que você quer.
Chineladas com amor, não trouxe o chinelo hoje. Chineladas com amor pra você. E aí você tá alimentando ainda uma esperança. Ah, que ele vai voltar, uma esperança de que ele vai... Não sei o que vocês projetam, coisas que não são reais. E eu preciso te puxar pra realidade. Eu preciso jogar umas verdades na tua cara pra ficha começar a cair. Às vezes você tá tendo recaída, presta atenção nos detalhes. Presta atenção nas ações que você comete. Às vezes você tá tendo recaída e essa recaída só te faz mal. Mas mesmo assim você vai, porque você não para. Você não para pra olhar. Meu Deus, o que eu tô vivendo? O que tá acontecendo? Tá? Então desculpa se você tá chegando aqui agora. Se você tá na primeira aula aqui conosco. Se eu tô falando umas verdades e tá doendo aí do outro lado. Mas se eu passar a mão na tua cabeça e falar que tá tudo bem, do fundo do poço você não sai, tá? E aí quando você percebe, quando você sai desse funil de lembranças confusas, a ficha cai. A ficha despenca. A Lê, eu não sei se a Lê tá aí. A Lê é minha aluna do PDL. A Lê tá vivendo isso nas últimas 2 semanas. A Lê percebeu, aliás, esse ex que ela tanto idealizava, que tava lá no último degrau do pedestal dela, caiu. O pedestal foi rompido. O ex caiu do pedestal. E aí o que acontece quando esse ex cai desse pedestal? Já falei. Lembrança confusa, eu preciso da clareza, balança do relacionamento, olhar o que eu tô vivendo. Ó, a Vera tá aqui, minha leoa rainha, a Luna também, né, Vera? Bora lá, bora reagir. E aí a gente entra no nosso segundo nível do funil. As lembranças já não estão mais confusas. Porém, como a ficha caiu, a lembrança tá amarga agora. A lembrança fica amargurada. Lembrança amarga. Por quê? Eu enxerguei a verdade. Eu enxerguei o que estava acontecendo. E aí, eu fico com raiva, eu fico com mágoa, eu fico com ressentimento. Às vezes vocês até falam, meu Deus, como eu não vi isso antes. Você se sente a mosca do cocô do cavalo do bandido. Você se sente trouxa. Como eu não percebi? Todo mundo me falava e eu nunca vi. E aí você se revolta. Chega até a ficar com ranço da pessoa. E aí fica martelando na tua cabeça. Eu fui injustiçada. Como ele pôde fazer isso? E aí dentro do seu coraçãozinho, dentro do seu coração, brota uma dívida emocional que você tem por essa pessoa. Eu quero que ele venha pedir desculpas. Eu quero que ele venha atrás de mim. Eu quero poder dizer não pra ele. Eu quero uma retaliação pelo que eu sofri. Eu estou me sentindo injustiçada. É ou não é verdade? Eu quero que ele pague. Eu quero que ele venha até mim e reconheça tudo que eu fiz. Isso é o nosso ego falando. É inconsciente. Eu quero que ele pague essa dívida emocional. E aí, como é que você vai parar de pensar nesse ex? Como que você vai parar de pensar nele se dentro de ti existe uma dívida? Eu quero que ele venha aqui pagar. Vamos fazer essa analogia. Quando alguém tá devendo pra você, você fica em paz com o seu coração? Não, você fica pensando, o fulaninho tá me devendo. Eu preciso cobrar o fulano. Quem empresta coisas, quem empresta dinheiro, quem empresta outras coisas, fica com aquilo ali. Aquilo ali tá aberto dentro de você. Ah, o dinheiro que ele tá me devendo, tá? Precisa voltar pra mim. E isso também acontece com o teu emocional. Ó, a Rodrigues falou assim, é verdade. A Si falou exatamente isso. E aí, o que eu entendo?
Como que o meu pensamento vai se acalmar? Como eu vou parar de pensar nesse ex? Se tem uma dívida, se eu tô esperando dele. E aí, por conta dessas feridas emocionais que você tá carregando, esse sentimento de injustiça, a mensagem que fica no teu inconsciente, não é racional, é inconsciente, é involuntário, é que você não aceita. Você não aceita o comportamento do outro, você não admite o fato dele ter seguido a vida dele e você aí, parada. E aí, a tua mente tão maravilhosa, os teus pensamentos ficam remoendo o tempo todo porque você espera que ele venha quitar essa dívida. E como eu fico remoendo tudo isso todos os dias, a tua mente vive o pensamento da continuação. Você continua alimentando tudo isso. Não o pensamento da conclusão. Deu, acabou. Cada um segue sua vida. Não é assim. E por que que isso acontece? O teu pensamento fica porque você não está conseguindo esvaziar essas lembranças e essas feridas. Vamos falar sobre verdade? Ó, a Bia já botou aqui, verdade, tá acontecendo isso comigo. Que bom, Bia, que bom que você tá aqui. É por isso que já fazem, sabe-se lá quantos meses ou anos que você tá com a tua vida travada, pensando ainda no teu ex. Funil da lembrança 1, funil nível 1, lembranças confusas, funil 2, lembranças amargas. Tá fazendo sentido? Coloca aqui nos comentários. Quem que tá no funil? Quem se identificou no funil das lembranças confusas? Escreve aqui, lembranças confusas. Quem que tá nas lembranças amargas? Coloca aqui nos comentários, lembranças amargas. E muitas vezes, isso chega a me dar um nervoso aqui, gente, chega a ficar meio nervosa. Muitas vezes, tá? A falta de conhecimento de vocês, a falta de entendimento sobre como resolver o problema, como que eu faço, faz vocês darem um tiro no pé. Tem gente nessa mentalidade de ervilha, nessa mentalidade escassa, pequenininha, que acredita que Andressa, se eu ficar pensando coisa ruim do meu ex, vai ser mais fácil para eu superar. Andressa, mas se eu ficar jogando na minha mente, puxando no meu pensamento a traição dele, a forma que ele me traiu, a forma que ele me tratou, a injustiça que ele me fez, a raiva que ele me fez passar, se eu ficar pensando nisso, quer dizer que eu vou superar mais rápido, porque daí eu pego ranço, eu pego raiva, eu consigo esquecer ele. Pronto. Era só o que me faltava, né? Cuidado com as coisas que vocês fazem. Cuidado com o entendimento que vocês têm. Ficar pensando mal do teu ex, ficar remoendo a traição, o comportamento dele, isso é perigosíssimo. Isso é fatal. Isso destrói o teu processo de superação. Por que, Andressa? Me explica melhor. Porque todas as vezes que você dá intensidade nesse tipo de pensamento ruim, o que que acontece? O que que eu falei no início dessa nossa aula? Você está aumentando as feridas emocionais que já estão dentro de você.
E isso é perigosíssimo. A Si botou aqui, sem contar com a saúde, sem contar exatamente, Si, com a tua saúde mental. Porque o que você tá colocando, o que você reforça no teu pensamento? Que homem não presta? Os homens que estão aqui me assistindo, não nada contra vocês, tá? Tô dando exemplos. Você reforça na tua mente que homem não presta, que todos os homens traem, que os relacionamentos não são mais como antes. E a tua mente faz um rótulo pro teu futuro. Porque quando você tentar se relacionar de novo, a tua mente vai te bloquear. A tua mente vai te travar e vai falar assim, não, querida, mas não foi você que me falou tudo que você sofreu, tudo que você sentiu? Não. Vou te bloquear aqui pra você não sofrer mais. Pronto. Ficou travada na fase 3 do fim do relacionamento e não sai de lá de jeito nenhum. Travou. A carga, as feridas da fase 1 travaram a sua vida lá na fase 3. E aí, é caixão e vela preta pra você. Tchau, você não vai superar, você não vai se relacionar de novo. E isso não é praga minha, tá? Isso não é praga minha. É a dura realidade que eu recebo de vocês no direct. Andressa, não consigo mais me relacionar. Andressa, tô com dificuldade de me relacionar. Andressa, tô tanto tempo sozinha, não consegui encontrar ninguém. Por que será? A aula da mentalidade da superação, que é a primeira aula do PDL, ela é uma aula extremamente poderosa, porque a gente consegue interpretar, ressignificar o que significa esse término, o que significa essa separação. A filosofia do PDL é sobre isso, sobre mudança de perspectiva. E aí tem outras de vocês, outras, que vão lá, né? Eu vou bloquear, porque assim eu vou parar de pensar nele, eu vou seguir a minha vida. Aplica o tal do contato zero, né? E aí vocês acreditam que assim vai ser mais fácil. E aí posso até concordar em partes, tá? Em partes. Mas isso não é o suficiente. Tomar essa atitude é uma atitude física, é uma atitude aqui, eu vou vir aqui, eu vou bloquear, eu vou apagar o contato, sei lá, as coisas que vocês fazem, né? Mas assim, o teu pensamento você não tem como bloquear, minha querida. Não dá, leoa. Teu pensamento tá pipocando aqui o tempo todo. Então, cuidado. Cuidado com as coisas que vocês aplicam quando vocês não sabem o fundamento dessas ferramentas. Quando você não sabe o propósito. Existe uma lógica, existe um processo de cura, um processo de superação. Eu, Andressa, tenho o meu método de cura. Tem inúmeros mentores que falam sobre superar o fim de um relacionamento. Talvez para o outro mentor ele vai te dar uma outra explicação sobre isso, sobre contato zero, sobre aplicar, como fazer isso. As minhas alunas que estão aqui sabem. Isso não é regra, isso não é obrigação, eu nem coloco isso. Porque existem fundamentos muito mais profundos dentro de um processo de superação. Até porque se isso funcionasse de forma efetiva, não tinha tanta gente sofrendo por tanto tempo. E aí você precisa entender para que lado que eu vou seguir. Eu quero ser mentor, eu quero ser mentorada da Andressa. Eu quero seguir a filosofia da Andressa. Eu simpatizo com o método de cura da Andressa. Perfeito! E aí a gente começa a entender a lógica que está por trás do teu pensamento, a lógica que está por trás do teu sofrimento, dessas feridas. As lembranças amargas são essas lembranças amargas que fazem você pensar no teu ex o tempo todo.
E enquanto você não esvaziar essas lembranças amargas, eu sinto muito te dizer, não vai ser apagando o contato do seu ex, não vai ser fazendo contato zero, bloqueando, que vai fazer essa carga de dor esvaziar. Todas essas feridas que estão aqui. E depois desse nível aqui, das lembranças amargas, a gente começa a entender o último nível. Bom, eu saí das minhas lembranças confusas, eu vi as minhas lembranças amargas, eu entendo que existe um processo de cura, que eu preciso esvaziar essas feridas emocionais que estão no meu inconsciente para chegar no nível 3. Bom, Andressa, mas se eu já cheguei no nível 3, o que é esse nível? Existe uma lembrança infantil. E vocês vão lembrar, vocês vão associar isso muito fácil. Sabe aquela lembrança do passado, da sua infância? Vocês têm alguma lembrança afetiva, uma memória afetiva da infância? Seja de algo que você passou no seu passado, seja de algo que você vivenciou que foi muito bom. E aí quando você lembra dessa história do passado, vem essa lembrança e você entende, às vezes até uma lembrança de infância, né? Que aquilo não te pertence mais, que não tem como você voltar no tempo, que você guarda aquela memória com carinho. E é um carinho quase como uma nostalgia. Vagamente. Esses dias, final de semana, eu parei para ficar lembrando sobre o meu passado e eu lembrei de um episódio de uma pessoa com quem eu me relacionei. E na época, eu tava passando por uma crise na minha área profissional muito grande, eu detestava o meu trabalho. E era meu aniversário. E naquele dia, essa pessoa com quem eu estava sabia que eu tava pra baixo, que eu não tava feliz, que tava sendo um aniversário muito ruim pra mim. E ele trouxe um bolo de presente com muito carinho. E esses dias eu lembrei desse episódio, essa lembrança infantil, essa lembrança com uma parte boa daquela pessoa. Mas aquilo não me gerou dor, aquilo não me gerou insatisfação, aquilo não me gerou vontade de querer reviver aquilo. E esse é o ápice do processo. Esse é o nosso marco, esse é o sentimento de neutralidade. Essa lembrança infantil, ela vai estar presente depois que você superar cada uma dessas feridas. O objetivo de um processo de superação nunca foi, e no meu ponto de vista nunca vai ser, o de esquecer um ex. Eu não consigo esquecer. Eu não consigo, porque a minha mente viveu muitas vezes, 10 anos, 5 anos, 20 anos, uma vida inteira com essa pessoa. Como que você quer esquecer? Não tem como. Um processo de superação requer entender que eu vivi com essa pessoa uma parte da minha vida e eu quero poder lembrar dessa parte da minha vida sem sentir dor, sem sentir qualquer remorso, sem sentir falta. Porque você que tá aqui hoje, eu acredito, a menos que você tenha vivido um relacionamento muito ruim, mas eu acredito que em algum grau você viveu uma parte boa. Alguma coisa boa você teve nessa relação, nesse casamento. Às vezes a tua coisa boa que você teve, o fruto disso foram os teus filhos. Então, olhar com uma visão extremamente negativa é muito radical. Algo de bom essa pessoa me trouxe. Alguma coisa, alguma lembrança boa eu tenho. Só que
Como que eu vou conseguir fazer isso? Existe uma sequência. Existe uma sequência lógica para eu me curar, para eu chegar nessa lembrança infantil, nessa lembrança boa, nessa nostalgia, nesse lembrar sem doer. Mas para isso acontecer, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para as minhas feridas, curar isso e ajeitar essas memórias. Ajeitar é tirar essa carga de dor. Como eu falei antes, não é a imagem do teu ex que te faz sofrer. É essa carga que está associada à imagem dele. E é isso que a gente precisa tirar. Existe uma forma, uma jornada. E ela é uma jornada curta, porém profunda. E para isso acontecer, a gente vai precisar acessar tuas memórias, acessar o teu inconsciente. Na fase 1, na fase da leoa ferida, é onde eu preciso olhar e curar o choque emocional que eu tive. O sentimento da separação. Uma dor de rejeição, uma dor de traição, a dor do fim, vamos falar assim. Eu não tenho mais essa pessoa do meu lado. Eu não tenho mais essa pessoa na minha vida. A fase 2 requer eu romper o vínculo emocional que eu tenho. O vínculo que eu ainda sinto por essa pessoa. Quantos de vocês nem sabem o que vocês sentem? O exercício que eu passei na aula antes está totalmente vinculado a interpretar o que você ainda está sentindo. Depois vocês podem, quem chegou mais tarde aqui na nossa aula, assiste essa parte do exercício. Três fases. E aí, a gente começa a partir e olhar para o teu presente. Um processo de cura, o que eu tô falando aqui, gente? Um processo de cura requer você passar por 4 fases. São só 4. Não são 10, não são 20. Só que eu preciso entender a função de cada uma dessas fases. Chega na fase 3, vocês não conseguem se relacionar, vocês estão com medo, vocês atraem pessoas indisponíveis, vocês atraem pessoas que não fazem sentido, que rejeitam vocês, e vocês não entendem por quê. Andressa, qual que é o meu problema? Será que o problema sou eu? Eu vou dizer sim, o problema é você. O problema é você porque você não entendeu a lógica de um processo de cura, de um processo de superação. E aí você carrega feridas da fase 1, da fase 2 e trava na fase 3. Você não evolui. Eu preciso trabalhar os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas crenças. E uma coisa fundamental que você precisa entender. Você que vive presa numa ferida de escassez emocional. Vou fazer uma aula só sobre escassez para você. Você precisa olhar para a tua realidade e entender que o mundo é abundante. Você é capaz de viver a tua vida sozinha. Você é capaz de atrair uma outra pessoa. Caso contrário, se você não consegue se enxergar capaz disso, eu preciso te dizer, você sempre vai ficar vibrando em escassez. Você vai sempre voltar para o teu pensamento para esse passado. Para esse ex-marido. E aí, como é que você quer parar de pensar nele se todo o tempo você vem recrutando ele para a tua vida? Você vem puxando essa história? Não vai. E por último, a última fase é o teu fortalecimento. Eu preciso me curar. Eu preciso limpar a minha mente.
Eu preciso abrir essa torneira, esse lixo emocional que tá aqui dentro, todas essas feridas, para depois eu colocar uma pessoa de volta, para depois eu pensar em relacionamento. Gente, se vocês não têm ideia do tanto de caixinha de pergunta que eu recebo sobre como se relacionar novamente. Ah, eu tô conhecendo uma outra pessoa. Ah, me dá uma dica para me relacionar de novo. Acorda. Entenda. Você precisa primeiro superar. Primeiro supera. Ah, Andressa, quer dizer que depois de eu superar eu posso sair me relacionando com alguém? Calma. Primeiro você supera e depois você começa a se lapidar. O que eu falo que é se lapidar? É olhar para as tuas fragilidades. É olhar para essa dependência que você carrega desde a tua infância. É olhar para essa tua insegurança. É olhar para essa tua autoestima que tá uma droga. É entender o que é realmente amor próprio. Enquanto você não faz esses fundamentos, que é superar, curar essas feridas e se fortalecer, eu preciso te dizer, você vai atrair uma pessoa muito semelhante a esse relacionamento do passado. É ciclo, é padrão, é involuntário. Ok? Tá fazendo sentido até aqui? Pegaram a essência disso aqui que eu falei? Moral da história, tá? Moral da história. Parem de querer apagar esse ex da tua mente assim. Não é com uma borracha que você vai apagar o teu passado. Para de querer deletar. Às vezes, como eu falei, vocês viveram uma vida inteira juntos. Não vai ser do dia pra noite. Não existe fórmula mágica. Não tem um botão na sua cabeça. Não existe isso. Existe uma lógica de cura, funil de lembranças. Eu preciso passar pelas 4 fases do fim do relacionamento. Eu preciso entender quais são essas minhas lembranças confusas. Eu preciso trazer clareza. Eu preciso olhar para o meu passado, para os fatos que eu vivi. Eu preciso encarar a minha realidade. Eu preciso olhar para essas lembranças de amargor e curar elas a nível inconsciente. Eu preciso ajeitar essas memórias. Para de dar ênfase a essa dívida emocional que só destrói o teu pensamento. E por último, lembrança infantil. Eu quero recordar do meu passado dessa forma, com neutralidade. É assim que eu vou conseguir seguir a minha vida. Mas para isso eu preciso passar pelas 4 fases. Eu quero poder ter contato com o pai dos meus filhos sem sofrer. Eu quero poder me relacionar de novo sem ter a sombra do meu passado me atormentando. Mas para isso eu preciso abrir essa torneirinha, eu preciso me libertar desse fardo. Caso contrário, essa sombra ela vai ficar te perseguindo. E essa sombra é uma sombra pesada. É uma sombra sofrida ou de falta, como se você não fosse capaz de seguir sem esse ex. E não precisa ser assim, gente. O que eu passo para vocês aqui todos os dias, de alguma forma, seja nas nossas aulas, seja no nosso encontro de leoa, seja no nosso socorro que acontece quarta-feira, o que eu quero passar para vocês é que existe um fundamento nessa tua cura. Existe uma maneira de você superar muito mais rápido. Existe uma maneira de você reverter todos os dias que você fica presa a essa história, a esse ex. Mas para isso acontecer, você tem que estar disposta. Disposta a entender tudo que eu falo aqui. Eu dou uma aula para vocês, eu entrego conteúdos aqui igual os que eu entrego para as minhas alunas, para vocês elevarem o nível de consciência de vocês. Mas não adianta você estar aqui assistindo esse conteúdo se você deixa essa informação entrar por aqui e ignora.
Ignora o que precisa ser feito. Deixa de entrar em ação. Você precisa querer dar o próximo passo. Você precisa querer pegar esse livro e fechar isso de uma forma efetiva. E eu tô aqui de braços abertos. Andressa, eu quero a tua ajuda. Andressa, eu quero ser tua aluna. Andressa, eu preciso da tua orientação. Andressa, eu não aguento mais. Eu quero viver uma nova história. E é assim que a gente muda o disco. Faz a coisa realmente acontecer. Fez sentido, gente, essa aula? Coloca aqui nos comentários se fez sentido, se você conseguiu entender o teu estágio emocional, se você conseguiu olhar para esse funil de lembranças, se você conseguiu assimilar esse conteúdo de valor que eu passei aqui para você. Eu contribuí na sua vida? Consegui passar um pouco dessa clareza, desse conhecimento de alguma forma? Coloca aqui nos comentários se fez sentido essa aula para vocês. Carol colocou sim, entendi. A Si também colocou, fez sentido sim. Que bom, gente. A minha missão aqui, ó, a Si já botou, disse assim, vou colocar em prática. Isso aí, Si, muito bom. Então tá. Gente, que bom que vocês gostaram dessa aula, que bom que fez sentido, que bom que trouxe clareza pra vocês. Tudo isso que eu falei, isso aqui é só os primeiros passos. Por que eu falo que são os primeiros passos? Porque existe, obviamente, uma jornada de cura. Ela acontece dentro do PDL. A Vera que tá aqui é Leoa Rainha, aluna do PDL da turma 8. E a Márcia também, minha mentorada agora da Eleva, também meu programa de mentoria. Então é isso, gente. Que bom que eu contribuí na vida de vocês de alguma forma. E quem quiser saber mais sobre o PDL, em breve, próxima turma, lista de espera no link da bio, ou me chama aqui no direct para eu entender o seu momento e poder, de fato, receber você dentro dessa família tão maravilhosa que é o PDL, tá bom? Um grande beijo para vocês e até!